Boa noite. Eu não vi diferença entre a primeira vez que colocaram um playback aqui e a segunda da apresentação do coral. Vocês viram a diferença? Eu achei que a segunda vez estava melhor do que a primeira. E eu gostaria muito de dizer aos baixos desse coral que Deus abençoe suas vidas. Vocês são o melhor naipe que um coral poderia ter. Sem vocês, o coral não seria a mesma coisa. Nós sabemos disso. É importante destacar os baixos, porque as sopranos se acham. Mas quem falou é verdade aí? Bom, vocês viram, né? Bom, eu participei desse coral durante alguns anos e foi muito bom mesmo. Na verdade, hoje nós também temos um coral lá na nossa igreja, que nós também usamos, inclusive, como ministério evangelístico. Através do ministério coral, a gente abre portas que de outras maneiras não abriríamos. Entramos em lugares, acessamos pessoas e temos esse privilégio. E eu dou graças a Deus porque aqui também fui treinado para isso, né? Então, um grande privilégio mesmo. Esse dia foi muito agradável. Então, muito obrigado a todos por sua companhia tão preciosa. A gente poder conversar, se conhecer ou se reencontrar, tem sido muito bom. Estou hospedado na casa do pastor Omar. Gente, quem fica hospedado lá, se dá bem na vida, tá? Eu queria dizer isso para você, só para você ter uma certa invejinha. Não, inveja não. Isso não é certo, né? Mas para você saber, obrigado, irmã Ruth, obrigado, pastor Omar, viu? A gente está muito agradecido pela estadia lá na casa dos irmãos. Bem, minha missão nessa noite é pregar a palavra de Deus para você, convidando-o a viver um despertamento. Despertamento especialmente para a única vida que vale a pena ser vivida, que é a vida vivida, gasta, dedicada ao Senhor Jesus Cristo e à sua obra. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Eu gostaria de relembrar o que nós estamos fazendo nesses dias. Deixa eu ver se vai funcionar o nosso slide aqui. Se não funcionar, é culpa do moço da mídia lá. Gente, não é culpa dele. Aliás, eu aprendi como pregador que a gente precisa sempre valorizar o pessoal da mídia, porque senão eles boicotam o pregador. Então, obrigado por existir, tá? Isso é uma benção. Muito bem. O que a gente vai fazer nesses dias? Nós vamos falar sobre, eu vou ter 4 oportunidades de falar e as nossas falas serão essas. Hoje de manhã nós falamos, desperta ou você vai jogar sua vida fora. Foi o que a gente já falou hoje cedo. Hoje o Senhor nos chama para despertar agora, ou pode ser que alguém fique sem o seu amor. Alguém perto de você a quem o Senhor te envia. E você pode ou não fazer a diferença para bem ou mal na vida de alguém. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Amanhã a gente vai falar sobre desperta, ou você pode negligenciar o dom que há em ti. E finalmente, desperta, ou você pode perder a recompensa que o Senhor tem preparada para aqueles que o servirem fielmente nessa vida. Eu vou tentar juntar tudo isso numa fala só, que só quem tem a vista muito boa vai conseguir acompanhar. Mas eu vou ler de qualquer forma. Desperta, esse é o chamado das 4 mensagens. Pois os ídolos desse mundo estão te mantendo em sono profundo, enquanto a única vida que você tem, está passando em vão. Mas o Senhor tem algo diferente para a gente. O Senhor quer te levantar para uma vida melhor. Uma vida dedicada não aos ídolos, não às coisas desse mundo, não a nós mesmos, mas a Jesus Cristo e aquele a quem Ele te enviar. A gente vai falar sobre isso hoje. Foi para isso que Ele já te abençoou e ainda te abençoará nesta vida presente. Sim, eu disse, nesta vida presente. Aqueles que se consagram a Deus já experimentam de muitas bênçãos. Mas além delas, o Senhor ainda quer recompensar os seus servos fiéis na eternidade. Portanto, não vale a pena viver uma vida diferente dessa. Não há chamado maior, mais precioso, mais valioso, que faça a nossa vida ter mais sentido do que esse chamado. Por isso, o Senhor te chama a despertar nesse congresso. Hoje cedo, a gente falou, quem vive para si, vive em vão. É um paradoxo. Mas se você crê na palavra de Deus,
A melhor forma de você amar a si mesmo é não amando a si mesmo. A melhor forma de fazer a sua vida valer a pena e fazer sentido é amando a Deus mais do que a si. Quando você vive para si, você dedica toda a sua vida para o seu próprio projeto de autonomia, de independência, de amor próprio, de construção do seu próprio nome. Isso vai escravizar você durante toda a vida e no fim vai te deixar na sepultura e essas coisas simplesmente vão passar, porque o mundo passa. Então, se você tentar viver para si, você vai viver em vão. Curiosamente, paradoxalmente, se você amar a Deus e viver para Deus, a sua vida, que cá entre nós não vale muita coisa, passa a valer muito mais do que todas as coisas desse mundo podem fazer valer. Apenas uma vida que logo passará, e somente o que for feito para Cristo permanecerá. Hoje, eu quero lembrar você que uma vida dedicada a Cristo é uma vida dedicada ao seu próximo. Nosso chamado, nós estamos sendo enviados na direção de outros que precisam de nós. E a nossa vida deve ser usada para abençoar essas pessoas. Vou mostrar para você que Deus quer que alguém agradeça a Ele por sua vida. Vou te mostrar isso na Bíblia hoje. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 8, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versos 1 a 5. Hoje de manhã eu preguei 30 minutos. E aí deram bronca na irmã Ruth. Falou, por que só deu 30 minutos? O povo quer ouvir a palavra de Deus, irmã Ruth. Gente, ela me deu 1 hora. Ela é legal, eu que fui econômico. Mas já que vocês pediram, então pode ser que eu passe de 30 minutos. Quem falou ai? São seus amigos? Eles te entregaram. 2 Coríntios capítulo 8, versos 1 a 5. O texto diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, atenção agora para o verso 5, essa partezinha, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então hoje de manhã eu preguei, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. É melhor dedicar a vida ao Senhor do que viver em vão, seguindo a proposta do mundo que vai passar. Mas veja, dedicar a vida ao Senhor significa o quê? Bem, segundo o nosso texto no verso 5, dar-se ao Senhor também significa dar-se ao próximo, dar-se ao seu irmão, dar-se àquele a quem Deus te envia. Por isso, o chamado do Senhor para nós é esse: desperta, porque há alguém próximo de você que precisa do seu amor. E Deus quer ser agradecido pela sua vida, servindo e abençoando a outros. Ainda na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta, agora o capítulo 9, talvez você nem precise virar a página, mas o capítulo 9, a Bíblia diz assim no versículo 11, 2 Coríntios 9, 11, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, atenção para essa expressão, sejam tributadas graças a Deus. Porque, verso 12, o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda, de novo, em muitas graças a Deus. Agora a primeira parte do verso 13, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Através dos seus atos de serviço, generosidade, àqueles a quem Deus envia, são tributadas a Deus graças. Deus quer ser agradecido, porque os seus filhos foram usados e foram canais de bênção na vida de outras pessoas.
Hoje eu vou fazer, a partir de agora, 3 movimentos. E agora você saberá quando eu estiver acabando a mensagem. Ou se eu estiver longe de acabar a mensagem. Mas você é crente e gosta de ouvir a palavra de Deus. Bem, vou falar. Deus quer que alguém na igreja agradeça a Deus por sua vida. Deus quer que alguém no mundo agradeça a Deus por sua vida. E a vida dedicada a Deus atrai bênçãos. E a gente vai ver isso nessa nossa passagem de hoje. Para começar, esse ensino, irmãos, de que a vida dedicada a Deus é a vida dedicada ao próximo, aparece por toda a Bíblia. Perguntaram para Jesus, qual é o principal mandamento? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o próximo, como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Veja o vínculo entre a nossa confissão e o amor ao próximo e os atos de serviço ao próximo. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos. Seminaristas são obrigados a saber esse versículo de cor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora verso 10. Porque somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Deus cria o homem à sua imagem, e o texto diz, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja a justa posição, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso aqui é mais do que dizer que Deus criou macho e fêmea. Porque os animais também foram criados macho e fêmea, e a Bíblia não diz que eles são imagem de Deus. O que esse texto aqui está dizendo para a gente é que a pessoa humana não é um ser isolado. Não é um ser completo em si mesmo. É um ser que necessita do companheirismo de outros. Que não é completo, separado de outros. Você vai dar sua vida para Deus. Mas, ei, Deus não precisa de você. Eu preciso de você. E alguém que está do seu lado precisa do seu amor. E Deus quer te enviar para essa pessoa para quem você pode ser e fazer a diferença. Falei hoje cedo que o cristão é aquele que se deu a Deus. Uma vez que ele se deu a Deus, o projeto dele não é mais construir o próprio nome. Ele não é mais como os habitantes de Babel, que queriam construir, erigir, exaltar para si um nome, tornar célebre o próprio nome. Não vivemos mais para o nosso próprio nome, vivemos no nome de Jesus. Mas ouça bem, agora você não pode carregar o nome do Senhor em vão, não é isso que diz a Bíblia? Então eu preciso vincular o nome de Jesus que eu carrego a atos de serviço e cooperação. Então você vai servir, vai repartir, vai cooperar, vai cuidar de outras pessoas e vai vincular o nome de Jesus a uma vida que serve e abençoa o outro. Bem, você pode dizer que Jesus é bom, mas se você carrega o nome de Jesus, você tem que ser bom. Isso tem que ficar claro. Se você carrega o nome de Jesus, não basta dizer Jesus é bom. Você deve ser bom, porque é esse vínculo entre a nossa confissão e as nossas boas obras que é o primeiro passo no sentido de nós vivermos uma vida consagrada a Deus. Existem pessoas perto de você a quem Deus quer te enviar para que você seja usado e seja bênção. Existem pessoas próximas a você que precisam saber que Jesus é bom através da bondade que receberão da sua vida. Da sua vida e da sua postura. Eu quero falar de 2 grupos. Primeiro, Deus quer que alguém da igreja agradeça a Ele por sua vida. E Deus quer que alguém do mundo, alguém de fora da igreja, agradeça a Ele por sua vida também. Agora a gente chega no texto de 2 Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. O caso que a gente está lendo aqui é o caso dos macedônios. Nosso texto nos diz que o apóstolo Paulo está organizando uma oferta, uma coleta para ajudar a igreja que está em muitas dificuldades na Judéia. Só que os macedônios também tinham muitas dificuldades. Cadê os seminaristas presentes? Nem falem nada nesse momento. Você já está pensando, eu sou o crente da Judéia. A gente fala sobre isso depois. Bem, os macedônios também tinham muitas dificuldades. Mas o que a Bíblia está dizendo é que esses macedônios, apesar de terem muitas dificuldades, eles se deram a Deus.
E porque se deram a Deus, se deram aos irmãos. E isso significou em atos de generosidade, de serviço, de cooperação, de ajuda, de apoio, de amor a esses irmãos. O capítulo 8, versículo 8, inclusive fala disso. A sinceridade do vosso amor. Quer dizer, aquelas ofertas dos macedônios eram um gesto de amor a alguém que precisava. E veja qual é o ponto importante. O ponto importante é que o apóstolo Paulo diz, eles se deram primeiro ao Senhor e também a nós, pela vontade de Deus. Agora, Paulo está exortando os coríntios a fazerem a mesma coisa. É o capítulo 9, que a gente leu alguns versículos. E aqui no capítulo 9, nós lemos 3 versículos que aparecem seguidamente o fato de que aquela atitude de amor gera graças a Deus na vida de outras pessoas. Por isso eu estou dizendo, Deus quer que você seja o motivo da gratidão de alguém a Ele. Deus quer que eu seja o motivo da gratidão de alguém a Ele. Uma vez que você se consagra a Deus, você automaticamente se consagra ao seu irmão, ao seu próximo. Nossa vida deve ser consumida em obediência a Deus, em amizade, em reconciliação, em serviço, em generosidade e amor ao nosso próximo. E o que a Bíblia nos ensina é que isso é como se fosse um sacrifício que o Novo Testamento nos faz oferecer ao Senhor. A gente não oferece mais sacrifício pelos pecados. Jesus já fez esse sacrifício e ele é definitivo. Mas Hebreus capítulo 13 fala que a mútua cooperação e o serviço mútuo são sacrifícios agradáveis a Deus. Deus se compraz, são sacrifícios de aroma suave. Quer dizer, a nossa vida é oferecida como sacrifício ao Senhor e começa a subir uma fumaça às narinas de Deus. Que fumaça é essa? É a fumaça da gratidão dos santos, abençoados pelo nosso serviço e pela nossa generosidade. Pessoas dando graças a Deus pela sua vida. Isso é ser um sacerdote segundo o Novo Testamento. Ser um sacerdote, irmãos, não significa só viver uma vida que louva a Deus. Significa viver uma vida, viver de um jeito que as pessoas ao nosso redor também vão louvar a Deus, por causa da gente. Ser um sacerdote, portanto, tem a ver com ter uma vida que faça outras pessoas louvarem a Deus. Deus quer, eu vou repetir, que alguém na igreja, assim como aqueles crentes da Judéia estavam agradecendo pelos macedônios e coríntios, Deus quer que alguém na nossa igreja agradeça a Ele por causa da nossa vida e do nosso serviço. Eu vou mostrar um outro texto. É um texto bem famoso, que é o texto de João capítulo 21. João 21, versos 15 a 17, é uma história bem famosa. Jesus se encontrando com o apóstolo Pedro e restaurando o apóstolo Pedro para o ministério. E aí diz assim a passagem, João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus diz para ele, atenção, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. No caso dos macedônios, é oferta. No caso de Pedro, é o cuidado, apacentar. Pedro é presbítero, é pastor, é pregador da palavra. Pedro ama o Senhor, quer servir ao Senhor. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, se retira do mundo, more num monastério e vive uma vida ascética, composta de jejuns e orações. Não! Jesus diz, me amas? Sim, então apacenta as minhas ovelhas. Eu quero que você veja isso, por favor. Quando você ama o Senhor e se consagra ao Senhor, o Senhor te mostra uma coisa. Que coisa? A igreja. Ele diz, você me ama? Senhor, eu te amo. Então aí está a minha igreja. Vai lá e dá a vida por ela. Basicamente foi isso que Jesus falou para Pedro. Basicamente é isso que Jesus está falando para você. Nessa noite. Hoje o Senhor te mostra a sua igreja. Os macedônios deram-se ao Senhor e também aos irmãos pela vontade de Deus. É a vontade de Deus que se você se deu a Ele, você se dê
aos seus irmãos. Se dê à sua igreja. Irmãos, Jesus já ressuscitou dentre os mortos. Ele é o rei exaltado, como a gente inclusive cantou aqui no começo desse culto. Jesus não precisa de você, mas a igreja dele precisa. E ele envia você para lá, para que você faça a diferença, seja bênção na igreja que ele te colocou. Bem, decida hoje servir a seus irmãos. Decida hoje servir a sua comunidade. Decida hoje servir aqueles com quem Deus te uniu. Essa é a vontade de Deus, diz Paulo. Essa é a vontade de Jesus, conforme está escrito aqui em João, conforme ele disse a Pedro. Deus quer que a sua igreja diga, atenção para isso, que bom, Senhor, que o Senhor enviou o fulano, o ciclano, para servir aqui. Que bom, Senhor, que o Senhor enviou o fulano e o ciclano para servir aqui. É isso que Deus quer da gente. Deus quer, meu querido irmão, minha querida irmã, que a sua vida seja motivo de gratidão a Ele no seio da sua igreja. Capítulo 9 de 2 Coríntios, versos 11, 12 e 13. A nossa vida tem que ser um presente de Deus para a igreja dele. Essa é a vida consagrada ao Senhor. Esse é o chamado que o Senhor tem para você. Mas ouça, você deve despertar, não só porque Deus quer que alguém da igreja agradeça a Ele por sua vida. Deus também quer que alguém do mundo agradeça a Ele por sua vida. Alguém de fora da igreja pode agradecer a Deus, glorificar a Deus por causa da vida dos seus filhos. E essa é a vontade de Deus para você. A gente pode ler um outro texto bíblico? Mateus capítulo 5, o famoso Sermão do Monte. E Jesus fala sobre isso e a gente vai ler essa passagem. Mateus capítulo 5, versos 11 a 16. Mateus capítulo 5, versos 11 a 16. O texto fala assim: Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Atenção para o verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê, irmãos? Para que vejam as vossas boas obras. E façam o quê? Glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Atenção para o contexto de Mateus, porque ele é muito importante. O texto está falando de pessoas que estão sendo injuriadas e perseguidas por causa do nome de Jesus. Então, não são crentes. São pessoas do mundo que são opostas a Jesus Cristo e estão perseguindo os cristãos. Só que no versículo 12, nós temos alegria. Jesus diz, regozijai-vos, se alegrem. Por quê? Porque, queridos, apesar do contexto ser de tribulação, de dificuldade, essas pessoas têm um galardão nos céus. Então, quando elas são injuriadas, quando elas são perseguidas, elas não se iram, elas não se vingam, elas não ficam céticas, cínicas, amarguradas. Não, não. Sabe como que elas respondem àqueles que perseguem e injuriam? Resposta, com boas obras. E aí, as pessoas glorificam ao nosso Pai que está nos céus. Isso é ser sal e luz. Ser sal e luz não é só fazer boas obras, é fazer boas obras no meio de pessoas que podem perseguir. Sal e luz é a capacidade da gente se alegrar em meio à perseguição e maus tratos. Veja, o contexto é desconfortável, doloroso, perigoso, mas você não fica vingativo, amargo, cínico, irado, você continua alegre porque seu galardão está nos céus. E porque você é alegre e sabe que seu galardão está nos céus, você responde com boas obras. Isso faz as pessoas prestarem atenção em Deus. Então, atenção. Pessoas descrentes que nos perseguem podem aprender a dar glória a Deus com nossa misericórdia, generosidade, amor, serviço, evangelização. Se você tentar viver para si, não vai funcionar, tá bom? Não vai funcionar. Mas se você se deu a Deus, então isso vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, meu querido, minha querida,
desperta. Porque Jesus está dizendo, alguém tem que me dar glória por causa das suas boas obras. Mesmo no contexto de muita dificuldade. A sua igreja precisa do seu amor. E o mundo aí fora precisa do seu amor. Se você vincular o nome de Jesus que você carrega a atos de serviço, generosidade, cooperação, amor entre os perdidos, na igreja, então as pessoas darão glórias a Deus. Bom, eu não estou perseguindo nenhum crente, eu sou crente. Mas, recentemente, eu tive uma experiência assim lá na nossa igreja, porque uma irmã querida que estava participando de um ministério lá, teve uma semana super atribulada, ficou doente, teve muitas dificuldades e tinha um compromisso no final de semana no ministério dela. Aí, chegou o fim de semana, aquele dia importante daquela atividade na igreja, e eu falei para ela assim, fulana de tal, você está doente, você se desgastou muito no serviço essa semana, e hoje que você poderia descansar, você está aqui servindo ao Senhor. E eu estava compadecido dela. E aí ela respondeu, pastor, eu estou muito alegre. Se eu posso me gastar em nome de coisas que são passageiras, por que eu não vou gastar um dia da minha semana para abençoar as pessoas e para servir a Deus? E eu falei, amém, e saí para lá. Mas a fala daquela mulher me fez glorificar a Deus por causa das suas boas obras. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, Deus te chama para se dar a Ele, e dando-se a Ele, Ele te envia para que você, em nome de Jesus, abençoe o seu próximo. Porque tem alguém próximo de você precisando do seu amor. Se você viver para si, isso não vai fazer sentido nunca. Aí, você se importa só com você. Aí, a sua forma de vida é a forma da felicidade, da liberdade. Isso vai te escravizar e te matar. Falamos sobre isso hoje cedo. Mas se você viver uma vida dedicada a Deus e a seu próximo, a sua vida vai valer a pena por causa do próximo tópico e último tópico desse sermão. Era assim que você tinha que fazer agora. E o último tópico é o seguinte. Essa vida atrai muitas bênçãos de Deus. Não é teologia da prosperidade, está no texto, eu vou te mostrar. A gente vai voltar para 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, texto que a gente já começou a ler, mas agora eu vou destacar essa parte. A parte da bênção de Deus sobre aquele que se dá em amor ao seu irmão. 2 Coríntios 9, a partir do versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, atenção para isso aqui agora, verso 10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o verso 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Veja essas expressões. Ele aumentará a vossa sementeira, ele multiplicará os frutos da justiça, ele enriquece em tudo. A quem? Aqueles que estão dispostos a se dar ao seu irmão. Então, a vida consagrada ao Senhor é a vida abençoada por Deus. A gente está vendo, lá no caso de Mateus, aqui no caso de 2 Coríntios, e tantos outros, queridos irmãos, que aquele que se dá a Deus e ao próximo, Deus abençoa. Deus aumenta a sementeira, multiplica os frutos da justiça, enriquece em tudo. Atos 20, 35, palavras de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente atrai bênçãos de Deus quando deixa de pensar só em receber e vive uma vida baseada na entrega. Parece que Mateus 6,33 faz mais sentido nesse contexto, não é? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, creiam nisso. Creiam nisso. Creiam que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, isso é, se consagrar a Deus, se dar a Deus, ser enviado por Deus na direção do próximo, então as coisas que nós precisamos serão acrescentadas. A vida consagrada a Deus atrai muitas bênçãos. Queridos, eu era um jovem de 18 anos, tinha me convertido não fazia muito tempo, e
eu e o Senhor Jesus me mostrou a igreja dele. Eu sou de Uberaba, Minas Gerais, e lá nós estávamos servindo ao Senhor, e eu estava servindo como eu podia, era um jovem, como eu disse. Meu pastor um dia me chamou, e era uma armadilha que ele armou para mim. Ele falou assim: vamos lá no Maranata, num encontro de ex-alunos que vai ter lá? Eu falei: vamos, feriado, não tem nada para fazer. Ele falou: nós vamos passear. Eu falei: vamos passear. O ano era 2012, Maranata completava 50 anos naquela ocasião, e aí a gente veio. Eu vim aqui pela primeira vez. Bom, sentei aí, ouvi as pregações, ouvi o coral, e para encurtar bastante a história, no fim daquele congresso eu entreguei minha vida para servir ao Senhor. Bom, tinha um problema. Eu sou filho de mãe solteira, tenho outro irmãozinho mais novo, que naquela época era dependente de mim, e eu ajudava bastante financeiramente em casa. Quando eu fui embora daqui, meu único pensamento era: como eu virei para o seminário, sendo que eu sou importante para a contribuição financeira no meu lar? Essa era a minha pergunta. Bem, a verdade é que eu não tinha resposta àquela altura. Mas era evidente que eu tinha que dar aquele passo. E eu dei aquele passo. Vocês acreditam que a minha mãe passou a viver melhor? E eu hoje, pela graça de Deus, vivo muito melhor do que vivia naquela época. Gente, não é teologia da prosperidade, não é isso. É simplesmente a prova de que se a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus, o que a gente precisa, Deus acrescenta. Creia nisso. Creia nisso. O que te segura? O emprego mais ou menos? Uma casa mais ou menos? Um automóvel mais ou menos? Uma vizinhança mais ou menos. E a gente se apega a isso com todo o nosso coração, como se a gente precisasse disso para viver. Deus está dizendo: eu tenho coisas muito melhores para vocês. Uma vida que significa muito mais para vocês. E vale a pena entregar a vida ao Senhor, porque essa vida atrai as bênçãos de Deus. Isso não significa que foi facinho sempre. Quando eu estudava aqui, teve uma fase difícil. E aí o pastor Giovan, que hoje é pastor lá em Faxinal, um dia eu não tinha nenhuma proteína na geladeira da minha casa. Eu tinha acabado de casar. Minha esposa era uma benção. É uma benção. Uma benção. E eu pensava comigo: eu tirei essa moça da casa do pai dela e eu não tenho como oferecer. A gente era uma fase difícil naquele momento. E aí, fiz uma oração lá eu morei do lado da casa do pastor Artemio, da dona Alexandrina. Eu fui o melhor vizinho que a dona Alexandrina teve lá. Eu acho que eu fui longe demais agora. Morávamos lá, minha esposa veio para a aula, eu fiz uma oração falando: Senhor, eu gostaria muito. Eu sei que se o Senhor não quiser dar, está tudo bem. Mas eu queria muito ter uma coisa melhor para oferecer para minha esposa nesse dia. E aí eu vim para a aula. E aí o pastor Giovan falou assim: vamos ali na minha casa comigo um pouquinho. Eu cheguei lá, a gente conversou um pouco. Na hora de vir embora, ele falou assim: eu fui no mercado ontem e eu me lembrei de você. Abri o congelador e a bênção pela qual eu orei na terça-feira, Deus já tinha providenciado na segunda. Para o Giovan. Eu falei: hoje minha esposa chegou em casa, o maridão, que é maridão, né? Tinha preparado tudo e eu ganhei alguns pontos naquele dia. Mas isso foi graças ao pastor Giovan. E o ponto é, irmãos, às vezes a resposta da oração do outro, Deus não dá direto para o outro. Deus dá para você suprir o outro. Porque essa é a maneira como a economia de Deus funciona. É assim que Deus escolheu fazer. Ele escolheu fazer que a resposta das nossas orações não venham diretamente a nós, venham muitas vezes através das mãos daqueles que estão ao nosso redor. É por isso que nós temos na igreja muitas pessoas com muitos talentos, muitos dons, muitos recursos, e eles são diversos, são distintos, e nós abençoamos uns aos outros, e dessa forma criamos um círculo de generosidade e amor no meio do povo de Deus. Deus já te abençoou com algo para que você seja a resposta da oração de alguém. E talvez a resposta da oração de alguém esteja demorando a chegar, porque você ainda não despertou. Porque você ainda não despertou. Então, termino. Deus dá riquezas para algumas pessoas, e Deus vai te dar algumas riquezas para a sua riqueza suprir a pobreza de alguém. E enquanto você dorme, alguém precisa do seu amor e do seu serviço.
enquanto você dorme. Então decida servir a igreja de Deus, amar e buscar o perdido após Jesus. Essa é a vida que vale a pena, essa é a vida que você vai viver, que não vai ser jogada fora. Caso contrário, você vai tentar viver para si, e as coisas que você acha que serão importantes vão matá-lo. Mas se você viver em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do seu próximo, Deus vai te abençoar, e a sua vida vai valer muito mais a pena. Se alguma coisa dessa vida presente te prende, eu te desafio nessa noite. Renuncie a essas coisas. E diga: Senhor, eu estou pronto para me dar ao Senhor e ir àquele que o Senhor me enviar. Eu vou ser a resposta da oração de alguém. Alguém próximo de você, precisando do seu amor. Deus quer que esse alguém o agradeça pela sua vida. Decida hoje deixar de viver para si e viver para Deus e para o seu irmão. Nosso Deus, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor, para a gente sair daqui enviado pelo Senhor, carregando o nome de Jesus e carregando esse nome e vinculá-lo às boas obras que o Senhor preparou para nós de antemão. Para que a gente possa suprir a pobreza daqueles que estão ao nosso redor com a riqueza que o Senhor nos deu. Ajuda a gente a sair da gente mesmo e ir na direção de quem está perto da gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para viver a vida que vale a pena e desfrutar das tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.